Vamos mudar de assunto porque a Câmara de Vereadores de Maceió realizou ontem uma sessão sobre o projeto de lei que prevê internação voluntária de dependentes químicos e pessoas com transtornos mentais aqui em Maceió. Vamos ver. A audiência pública sobre esse projeto de lei acontece nesta segunda-feira, agora à tarde, aqui na Câmara de Vereadores. E sobre este assunto, vamos continuar falando aqui, só que dessa vez com o vice-presidente da Comissão de Justiça aqui da Casa, que vai avaliar, inclusive, esse projeto, o vereador Leonardo Dias. Qual é a sua posição em relação a esta lei que prevê a internação compulsória? Então, eu acredito que ela, enquanto uma política pública generalizada, ela não é eficiente. Embora em alguns casos excepcionais isso possa dar resultado. Eu tenho 15 anos de experiência que acompanho a população de rua. E assim, se existir um laço familiar ainda ativo com aquela pessoa que está na dependência, acho que sim, pode ser um caminho a ser feito essa internação compulsória e depois ele possa contar com o apoio da família. Mas se já não existir esse laço, se a pessoa for, depois de 3 meses de tratamento, um tratamento muito curto, for devolvida à rua para viver no mesmo ambiente, não me parece que é uma solução eficaz. O problema da população de rua, a gente que costuma sempre enxergar o lado da segurança pública, é muito exaltado esse lado. Mas não começa com um problema de segurança pública, primeiro começa com um problema de saúde e depois ele passa para um problema de assistência social e só então ele evolui para um problema de segurança pública. Então seria necessário, vamos dizer, atuar na raiz desse problema, vereador? Eu acredito muito mais num trabalho feito de base, de que a gente possa fazer uma triagem dessas pessoas, que a gente possa entender as necessidades delas, porque a gente trata a população de rua como um coletivo, mas as necessidades ali são individuais, são pessoas que têm sua própria história, seus laços ou deslaços feitos ou desfeitos, e isso o poder público precisa atuar, seja com internação compulsória, quando for preciso, necessário, mesmo entendendo que são casos excepcionais, seja num tratamento voluntário ou seja numa reinserção de mercado, que é uma coisa que eu pessoalmente tenho buscado muito ao setor produtivo, que a gente possa absorver essa mão de obra. Nós temos muitas vagas disponíveis no mercado, há carência no mercado e tem essas pessoas que com um pouquinho de apoio muitas vezes podem reconquistar sua dignidade. Inclusive, há representantes dos moradores de rua participando dessa audiência aqui agora, nessa segunda-feira à tarde. E o que é que o senhor pode perceber em relação ao posicionamento deles, quando a gente fala dessa lei? Então, eles são fatalmente contra esse tipo de medida. Eu discordo, porque eu acho que em alguns momentos, em alguns casos, pode ser sim uma saída para que essa pessoa retome a sua vida, mas eles são radicalmente contra. Então, eu acho que a gente tem esse papel, a audiência pública tem essa missão de fazer com que as vozes distoantes possam ser ouvidas de maneira igualitária e a gente possa formar o juízo. Essa matéria, ela está começando a tramitar na casa, vai para a Comissão de Justiça, onde eu sou vice-presidente. Nós vamos nos debruçar se existe amparo legal para que ela continue a tramitar. Havendo isso, vai para as outras comissões e só então vai para o plenário para que a maioria dos vereadores possa decidir pela aprovação ou não da lei. Com essas informações, nós voltamos para a Central Gazeta de Notícias. Ainda vai Thaís, é uma demorar tentativa, É um debate importante, É claro que quando a política vem discutir uma questão social, ela não pode, obviamente, ser a dona e a única portadora da verdade. Ouvir a sociedade é fundamental, essa foi a tentativa. Quem está apresentando a proposta é o delegado Tiago Prado, Você viu aí o Leonardo Dias falando, porque ele também tem uma relação importante com a Casa de Rankines, que é da Igreja Católica, que acolhe parte também desses moradores de rua. O que a gente sabe é que, de fato, a dependência química se alastrou de uma maneira muito grande, E é um problema grave também de segurança pública, porque eles são vítimas ou, às vezes, cometem também pequenos furtos para alimentar e manter a sua dependência. Mas uma discussão com a sociedade é fundamental, para não parecer que, ao invés da gente resolver o problema, a gente querer, obviamente, tirá-los do campo de visão das pessoas e simplesmente isolá-los em algum local. Então, esse debate é fundamental, ele vai, com certeza, ser amadurecido, mas vou dar uma sugestão aqui. A Prefeitura tem muitas empresas que mantêm uma relação contratual por conta de licitações ou prestações de serviço de um modo geral. Que tal, a partir do momento que a gente faça o acolhimento
trate a dependência, no processo de reinserção, essas pessoas sejam absorvidas pelas empresas do município. E aí sim, tem a oportunidade de se, obviamente, ser reinserido não só na sociedade, mas até no próprio convívio familiar, né? É uma boa sugestão, Marcos. Fica aí esse registro sobre esse assunto. A gente já havia trazido a notícia aqui com o próprio relator, vereador Tiago Prado, sobre essa proposta de audiência. Agora, primeira discussão na Câmara. Esse projeto deve ter um caminho aí até chegar ao plenário, como bem disse o vereador Leonardo Dias. Vamos seguindo aqui com o nosso